Olá! Nessa parte do módulo agora eu sei que você já tá craque na maquiagem, já tá arrasando com todos os contornos, com todos os tons, com todos os delineados, com a sobrancelha contornada perfeita. Então a gente vai finalizar o curso com um tipo de maquiagem muito usado pelas blogueiras e eu tenho certeza que vocês vão amar aprender. Bom, gente, como eu já começo o vídeo com a pele limpa, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o primer em todos os pontos onde eu tenho os poros mais abertos, ou seja, na testa, nas bochechas, no nariz e no queixo. Lembrando que é importante aplicar o primer não só para suavizar os poros abertos, mas também para ajudar a fazer com que a maquiagem dure mais tempo no seu rosto. Aplique com a ponta dos dedos e não é necessário ficar esfregando muito. Em seguida, com o pincel Kabuki, eu vou começar a aplicar a base em todo o meu rosto. Começo aplicando o produto com leves batidinhas e em seguida eu vou esparramando suavemente com o pincel, sempre do lado de dentro do rosto para fora. É importante sempre tomar cuidado também, caso a sua sobrancelha já esteja pronta, na hora de fazer o contorno, para evitar da base passar na sobrancelha e acabar atrapalhando o trabalho que já está feito. Nesse último vídeo eu vou explicar para vocês como que é possível fazer o contorno de iluminação e sombreamento no rosto utilizando somente base. Mas independente do produto que a gente vai utilizar para fazer os contornos, é importante que vocês cubram a pele com a primeira camada de base no tom da pele de vocês, mas que seja uma cobertura razoável, que não deixe aparente manchas e olheiras. Durante a gravação do vídeo, eu optei por fazer a aplicação de 2 camadas de base no tom da minha pele, mesmo sabendo que eu iria fazer o contorno com base também. Mas se você preferir não cobrir novamente o rosto todo com base, pode voltar somente naqueles pontos onde as olheiras ainda estiverem mais evidentes ou aonde ainda houver alguma mancha. Esse tipo de maquiagem, esse tipo de cobertura de pele é conhecido como um dos tipos mais pesados. Eu digo pesado no sentido de que dá maior cobertura no rosto, mas que também, consequentemente, deixa com maior aspecto de pele maquiada.
Não esqueça de cobrir cada cantinho do seu rosto e também de limpar o pincel sujo de base na extensão do seu pescoço para poder dar um degradê e deixar o aspecto mais natural. Passando agora então para os contornos, eu vou iniciar com um tom de base 2 tons mais claro que o tom da minha pele e vou começar fazendo os traços da mesma forma que eu faço com o corretivo em creme. A diferença é que como a base normalmente tende a ter uma secagem mais rápida, a gente vai fazer a parte clara primeiro para em seguida fazer a parte escura. Não tem muita diferença do contorno feito com creme e do contorno feito com base. A principal diferença mesmo vai ser que com a base é preciso a gente fazer por partes. Primeiro aplica a parte clara e esfuma e em seguida a gente aplica a parte escura para poder esfumar. Em alguns casos, dependendo da composição da base que você utilizar, às vezes nessa tonalidade mais claro é preciso deixar mais evidente, então muitas vezes precisa de mais de uma aplicação. Utilizando então o pincel escovinha mais largo, que é o mais recomendado para espalhar esse tipo de maquiagem, a gente vai começar então a dar pequenas varridinhas no rosto, sempre do lado de dentro do rosto, puxando para o lado de fora. Terminada então a aplicação, como eu havia dito, se você achar necessidade, você pode repetir novamente o processo. É bom passar um pouquinho também de tom mais claro acima dos lábios para dar mais volume a eles. Passando agora para o contorno escuro, a gente vai procurar um tom de base que seja alguns tons mais escuros do que o tom da nossa pele e vamos começar a fazer os contornos da mesma forma que a gente faria com outro tipo de produto. No meu caso, eu vou passar na lateral do meu rosto, trazendo das têmporas até a bochecha, sempre puxando das têmporas para a bochecha e nunca ao contrário, para poder fazer com que as têmporas fiquem mais escuras e a bochecha fique mais claro. Vou fazer o contorno também no topo da minha testa e na lateral do meu nariz.
Para espalhar esse contorno, nós vamos usar o mesmo pincel que usamos anteriormente, o pincel escovinha maior, e vamos começar espalhando da bochecha para as têmporas, sempre espalhando das bochechas para as têmporas, porque dessa forma a gente faz com que a bochecha fique mais clara e as têmporas mais escuras. Tomando sempre muito cuidado, gente, para não deixar muito evidente a marca da onde a gente passou o pincel aplicando a base. Se por acaso der diferença de tonalidade de um lado com o outro, basta vir e aplicar discretamente um pouquinho de base e esfumar com o pincel. Para esfumar o contorno do nariz, vai ser necessário a gente usar o pincel escovinha mais fininho, fazendo movimentos de vai e vem com o pincel e em seguida varrendo do meio do nariz para fora. É sempre importante esfumar bastante a região do nariz para evitar de deixar essa marca muito evidente, deixar o contorno muito evidente. Terminada a pele, nós vamos dar início então ao cut crease nos olhos. Primeiramente, a gente pega um lápis de olho marrom e vai começar a fazer um traço como se a gente estivesse desenhando o nosso olho, só que acima da pálpebra móvel. Como meu olho tem a pálpebra menorzinha, meu olho é um pouco gordinho, eu começo um pouco acima. Se o olho for maior, pode começar bem em cima do contorno da pálpebra móvel. A gente pega da pontinha da sobrancelha e vem fazendo o mesmo desenho do olho, começa fazendo o movimento como se fosse levemente um S e vai engrossando a área externa e deixando a área interna mais fina. Repita o mesmo processo no outro olho, procurando deixar sempre o contorno na mesma altura do primeiro olho e fazendo o mesmo movimento para que não dê diferença na hora que você concluir a maquiagem. Faça o traço com calma e vá sempre comparando um olho com o outro enquanto você faz a maquiagem. Com a ajuda agora do pincel lápis, eu vou começar a esfumar esse traçado que eu fiz no meu olho, procurando fazer o movimento de vai e vem em todo esse lápis que eu passei no olho. Nesse momento é importante ter muita calma e paciência para poder fazer o esfumado bem feito, então não tenha pressa.
Procure ter cuidado também para não deixar que a sombra exceda o tamanho da sobrancelha, ou seja, que ela passe do tamanho da sua sobrancelha. Se você perceber que o traçado que você havia feito começou a perder o desenho, começou a sumir, volte e passe o lápis novamente. Em seguida, continue esfumando com o pincel lápis. Eu já comentei isso algumas outras vezes, mas é importante lembrar que o diferencial de uma maquiagem bem feita está principalmente no esfumado. Quanto melhor ficar o esfumado, melhor o resultado da sua maquiagem e mais profissional ela vai parecer. Se você se sentir mais confortável segurando a lateral do seu rosto para poder dar uma firmeza para o seu olho, não tem problema, pode segurar enquanto você faz o esfumado e enquanto você faz o desenho também. Utilizando agora um tom de marrom mais frio e o pincel rabo de cavalo menor, nós vamos começar a dar uma escurecida nesse contorno que a gente fez e nesse esfumado que a gente acabou de fazer, fazendo sempre movimentos de vai e vem, e no canto externo do olho a gente vai fazer um pouco de movimento circular. Trocando agora de pincel e utilizando o pincel rabo de cavalo maior, nós vamos dar um acabamento mais suave nesse esfumado, deixando um degradê entre a sobrancelha e o traçado que a gente fez no olho. Se der alguma diferencinha de tom entre um olho e outro, esse é o momento de você aplicar suavemente com a pontinha do pincel um pouquinho da sombra marrom fria e esfumar. Com a ajuda agora de um pó compacto, um tom mais claro que a sua pele, a gente vai passar logo abaixo da sobrancelha, fazendo uma leve mistura com essa sombra que a gente fez para poder dar uma clareada e suavizada nela. Aplicando agora um corretivo bem clarinho, quase branco, corretivo em creme, nós vamos começar a fazer o contorno da nossa pálpebra móvel. Então a gente vai começar a fazer o traço com o pincel para corretivo logo abaixo desse contorno que a gente fez no olho e ir preenchendo cuidadosamente toda a nossa pálpebra móvel. É importante nesse momento segurar também a lateral do rosto na altura da sobrancelha para dar uma esticadinha na pálpebra e facilitar o preenchimento dela com o corretivo, evitando dele borrar ou esbarrar na parte de cima da maquiagem.
Procure fazer o recorte no canto interno bem certinho para dar um aspecto bem profissional para sua maquiagem. Aplique mais de uma camada do corretivo para que a sua pálpebra fique bem branquinha. Estenda também esse corretivo na área externa do seu olho até o final da sobrancelha. Finalize dando retoques no contorno com bastante cuidado, utilizando sempre o mesmo pincel para corretivo. Agora, com o auxílio do pincel para sombra maior, nós vamos aplicar pó compacto, o mesmo pó compacto que a gente utilizou anteriormente, e vai aplicar cuidadosamente esse pó compacto para que ele possa selar o corretivo que a gente passou nos olhos e evitar que acumule na pálpebra. Repita o mesmo processo no outro olho, tomando sempre muito cuidado para que a maquiagem fique igual nos dois olhos. Se a maquiagem até aqui tiver dado um pouquinho de diferença de um olho com o outro, esse é o momento de corrigir.
Às vezes, pequenos retoques são necessários, principalmente quando a gente está se automaquiando, que é muito mais complicado do que maquiar uma pessoa que está com os olhos fechados. Utilizando um tom de marrom agora mais suave, nós vamos pegar o pincel maior, rabo de cavalo, e vamos aplicar nessa pálpebra móvel mais para o canto externo do que para o canto interno, deixando ele mais escuro no canto externo do que no canto interno. E agora, utilizando o delineador líquido, nós vamos começar a fazer o delineado, puxando da linha de baixo dos olhos e levando em direção à sobrancelha, deixando o mais próximo possível desse traçado que a gente fez. Nós vamos voltar fechando o triângulo e preenchendo esse cantinho externo do olho, procurando deixar uma linha sem encostar nela para poder deixar esse delineado com traçado bem fininho. Fechamos então o triângulo e vamos trazendo essa linha para o lado interno dos olhos, deixando o traçado mais fino no lado interno dos olhos e mais largo do lado externo. Para que o acabamento dessa maquiagem fique mais bonito, é interessante que o delineado seja um pouco mais grosso, mas a gente começa fazendo ele fininho e vai engrossando aos poucos para não deixar borrar. Com a ajuda do pincel para corretivo e um corretivo no tom da nossa pele, nós vamos delimitar essa maquiagem, fazendo com que o esfumado e o delineado terminem juntos. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo no outro olho, tomando sempre muito cuidado para que o delineado não fique diferente de um lado com o outro. Lembrando que tombar um pouquinho o pincel facilita muito na aplicação do produto. Preencha também o cantinho externo na parte inferior dos olhos para ficar mais elegante. Reforce o cantinho inferior externo dos olhos com lápis preto. Em seguida, esfume com o pincel escovinha mais fino. Esfume dando pequenas varridinhas, levando o lápis para o lado interno dos olhos. Passando agora para os lábios, eu vou aplicar um batom nude de tom bem clarinho para neutralizar o tom da minha boca. Em seguida, eu vou aplicar um batom líquido mate em tom marrom mais escuro. E a mistura dos dois batons vai fazer com que eu fique com os lábios marrom claro.
para finalizar os lábios, eu aplico um pouquinho do batom que eu passei primeiro no centro da minha boca, criando assim o efeito degradê nos lábios. Faço a aplicação dos cílios postiços utilizando cola branca e começando a aplicação do canto externo para o canto interno dos olhos, colocando os cílios sempre virados para cima e posicionando ele o mais próximo do meu cílio natural. Em seguida, eu dou leves empurrõezinhos nos meus cílios para poder fixar ele bem nos olhos. E finalizo aplicando máscara para cílios, no caso só nos cílios naturais, então o movimento é de baixo para cima, não esquecendo de aplicar também nos cílios inferiores com o movimento de vai e vem. E esse foi o resultado final da nossa última aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado do curso e não se esqueçam, qualquer dúvida é só agendar que você poderá me encontrar online para tirar a sua dúvida. Um beijo e até o nosso próximo encontro.